É o seguinte, vamos falar sobre ponto de vista. Todo filme de ficção tem um ponto de vista. No documentário não é diferente. O documentário não precisa ser imparcial, no sentido do jornalismo. Quem faz o mosaico das informações, quem escuta o contraditório, é o jornalismo. O documentário está preocupado com as emoções, com a progressão da história. Então, um bom documentário, ele sempre deixa claro o seu ponto de vista. Se você não deixar claro o seu ponto de vista no seu documentário, você pode inclusive ter problemas com a sua audiência, ter problemas de compreensão. Agora, como é que você vai deixar claro o seu ponto de vista? Não é dando uma aula, não é detalhando assuntos, informações e temas. Você vai inferindo o seu ponto de vista dentro da história, dentro da narrativa, à medida que a história progride, que a emoção da história avança, à medida que o teu personagem ou os teus personagens vão enfrentando e avançando nos dilemas. O seu ponto de vista vai ficando claro. Lembrando, quem faz o mosaico, a linguagem de mosaico informativo é uma linguagem própria do telejornalismo, que vai escutar 2 ou 3 lados num mesmo assunto, escuta uma pessoa, depois escuta a outra. O documentário, ele vai escolher pequenos pedaços daquela história. O documentário vai privilegiar um personagem em detrimento de outro. Um documentário bom, inclusive, às vezes, ele confronta informações e ele dá outras opiniões, mas não por causa da informação pura e simples, não por causa do objetivo de ser imparcial ou de abraçar os dois ladismos do jornalismo. Ele, às vezes, confronta uma informação e confronta um fato porque a história está pedindo isso, porque a progressão das emoções na história, na narrativa, na trama do documentário está pedindo isso, e não pura e simplesmente para dar um outro lado sobre aquela questão. Hay cosas que no se pueden decir en una frase, que una frase es una frase y nada más. Nunca la historia es la historia que se publica. La historia verdadera está detrás, queda atrás y no se sabe si aparecerá algún día. Es que la historia no es como se cuenta. A história é outra. A gente teve vários exemplos recentes de documentários bons no Brasil e fora dele que foram criticados por não darem o outro lado, por assumirem excessivamente um lado da questão. Não há nenhum problema nisso. Isso é comum nos filmes, qualquer filme de ficção assume um ponto de vista sobre aquilo. O que você pode, às vezes, é equilibrar os personagens ou equilibrar o contexto para que a gente tenha uma visão um pouco maior, mas nunca ficar excessivamente preocupado com esses 2 ou 3 ladismos que, repito, é próprio do jornalismo. Antes de você ir embora, deixa eu te dizer que se você tem uma ideia para fazer um documentário, mas ainda não escreveu a história, ou tem a história e ainda não escreveu o roteiro, está precisando de ajuda, está precisando de trocar uma ideia sobre esse projeto, me escreve. Me escreve e a gente vai fazer uma consultoria personalizada para a tua proposta, para a tua ideia. Vamos falar sobre linguagens, vamos falar sobre cenas de roteiro. A gente prepara junto essa consultoria que com certeza vai te ajudar, como já ajudou a muita gente a preparar o seu filme documentário. Então me escreve em miradocs@gmail.com e a gente troca uma ideia.